Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: o concerto de Deus com Abrão, auxiliado pelo texto de Gênesis, capítulo 15, versículos 7 a 11. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Gênesis capítulo 15, versos 7 a 11. Aqui temos a garantia dada a Abrão da terra de Canaã como herança. Ponto número 1. Deus declara o seu objetivo a respeito da terra. Verso 7. Observe aqui que Abrão não fez nenhuma queixa a este respeito, como tinha feito pela falta de um filho. Note que aqueles que têm a certeza de um interesse na semente prometida não veem razões para duvidar de um título da terra prometida. Se Cristo é nosso, o céu é nosso. Observe novamente a ocasião em que Abrão creu na promessa anterior. Verso 6. Então o Deus maravilhoso lhe explicou e ratificou a promessa. Observe que ao que tem e que aprimora o que tem, ser-lhe-á dado. Deus aqui lembra 3 coisas a Abraão para seu incentivo a respeito da promessa desta boa terra. Primeira coisa: o que Deus é em si mesmo. Eu sou o Senhor Jeová. E, portanto, eu posso dar isto a você, pois eu sou o Senhor soberano de tudo e de todos, e tenho o direito de dispor de toda a terra. Eu posso dá-la a você, qualquer que seja a oposição, ainda que seja realizada pelos filhos de Anak. Deus nunca promete mais do que ele pode fazer, como os homens fazem frequentemente. E devemos nos lembrar sempre de que ele, e só ele, pode fazer todas as coisas. Eu cumprirei a minha promessa a você. Jeová não é um homem para mentir. Segunda coisa: o que ele tinha feito por Abrão. Ele o tinha tirado de Ur dos Caldeus, do fogo dos caldeus, segundo alguns, isto é, seja das suas idolatrias, pois os caldeus adoravam o fogo, seja das suas perseguições. Os autores judeus têm uma tradição de que Abrão foi lançado ao fogo por se recusar a adorar ídolos e foi milagrosamente salvo. Na verdade, é um lugar com este nome. De lá Deus o trouxe por um chamado efetivo, trouxe-o. Com uma firmeza graciosa, agarrou-o, como se fosse um galho no fogo. Isto foi uma misericórdia especial. Eu trouxe e deixei a outros.
a milhares, para que perecessem ali. Deus chamou somente a ele. Isaías 51, verso 2. Uma misericórdia espiritual, uma misericórdia para a sua alma, uma libertação do pecado e das suas consequências fatais. Se Deus salva as nossas almas, podemos ter a certeza de que não nos faltará nada que seja bom para nós. Uma nova misericórdia, recentemente concedida e, portanto, deveria ser mais comovente, como aquela que é tão linda e que encontramos no prefácio dos mandamentos. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Uma misericórdia de base que serve como alicerce para nós, o início da misericórdia, uma misericórdia peculiar a Abraão e, portanto, um sinal de misericórdias posteriores. Isaías 66, verso 9. Observe como Deus fala disto, como se estivesse se gloriando nisto. Eu sou o Senhor que te tirei. Ele se gloria nisto como um ato de poder e também de graça. Compare com Isaías 29, 22, onde ele se gloria nisto muito tempo depois. Assim diz o Senhor que remiu a Abraão, que o remiu do pecado. Terceira coisa, o que o Senhor ainda pretendia fazer por Abraão? Eu te trouxe até aqui, para dar-te a ti esta terra, para herdares, não somente para que a possuas, mas para que a possuas como uma herança, que é o título mais doce e garantido. Observe, a providência de Deus tem desígnios secretos, porém graciosos, em todas as suas variadas dispensações às pessoas boas. Nós não podemos perceber os projetos da providência até que os eventos os mostrem em toda a sua misericórdia e glória. O grande objetivo que Deus deseja alcançar em todas as suas tratativas com o seu povo é trazê-los em segurança ao céu. Eles são eleitos para a salvação, 2 Tessalonicenses 2, verso 13, chamados para o reino, 1 Tessalonicenses 2, 12, gerados para a herança, 1 Pedro 1, versos 3 e 4, e tornados adequados para ela, Colossenses capítulo 1, versos 12 e 13, e 2 Coríntios 4, 17. Ponto número 2. Abrão deseja um sinal. Como saberei que hei de herdá-la? Verso 8. Isto não nascia de uma falta de confiança no poder nem na promessa de Deus, como a de Zacarias. Mas ele desejava isto. Primeiro, para o fortalecimento e a confirmação da sua própria fé. Ele creu. Verso 6. Mas aqui ele roga: Senhor, ajude-me a combater a minha incredulidade. Agora ele cria, mas desejava um sinal para ser guardado para uma hora de tentação, sem saber como a sua fé poderia, por um evento ou outro, ser abalada e tentada. Observe que todos nós precisamos e devemos desejar auxílio do céu para a confirmação da nossa fé. E devemos aproveitar os sacramentos que são sinais instituídos com este propósito. Veja Juízes capítulo 6, versos 36 a 40, 2 Reis capítulo 20, versos 8 a 10, Isaías capítulo 7, versos 11 e 12. Segundo, para a ratificação da promessa para a sua posteridade, para que também fossem levados a crer nela. Observe que aqueles que estão satisfeitos devem desejar que os outros também estejam satisfeitos com a verdade das promessas de Deus. João enviou os seus discípulos a Cristo, não tanto para sua própria satisfação, como para a deles. Mateus 11, versos 2 e 3. Canaã tipificava o céu. Observe que é algo muito desejável saber que herdaremos a Canaã celestial, isto é, ser confirmados na nossa fé, na verdade daquela felicidade e ter as evidências do nosso direito a ela
cada vez mais claras para nós. Ponto número 3. Deus orienta Abraão a fazer preparativos para um sacrifício, pretendendo com isto dar-lhe um sinal. E Abraão faz os preparativos adequadamente. Versículos 9 a 11. Toma-me uma bezerra, etc. Talvez Abraão esperasse algum sinal extraordinário do céu, mas Deus lhe dá um sinal em um sacrifício. Observe que aqueles que desejarem receber as garantias do favor de Deus e desejarem ter a sua fé confirmada, devem participar das ordenanças instituídas e esperar encontrar a Deus nelas. Observe. Primeiro, Deus indicou que cada um dos animais usados para este serviço tivesse 3 anos de idade, porque então todos estariam na plenitude do seu crescimento e força. Deus deve ser servido com o que tivermos de melhor, pois Ele é o melhor. Segundo, nós não lemos que Deus tenha dado a Abraão instruções especiais sobre como lidar com estes animais e aves, sabendo que ele era tão instruído na lei e no costume de sacrifícios que não precisava de nenhuma instrução especial. Ou talvez que lhe tenha sido dadas instruções que ele observou cuidadosamente, embora não tenham sido registradas. Ao menos foi-lhe indicado que eles deveriam ser preparados para a solenidade de ratificação de um concerto, e ele conhecia bem a maneira de prepará-los. Terceiro, Abraão fez como Deus lhe indicou, embora ainda não soubesse como estas coisas se tornariam um sinal para ele. Este não foi o primeiro exemplo da obediência implícita de Abraão. Ele partiu os animais ao meio, de acordo com a cerimônia usada na confirmação de concertos, Jeremias 34, versos 18 e 19, onde está escrito: o bezerro dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Quarto, Abraão, tendo feito os preparativos de acordo com as indicações de Deus, agora se pôs a esperar pelo sinal que Deus lhe daria, como profeta sobre a sua torre de vigia, Abacuque, capítulo 2, verso 1. Enquanto tardava a aparição de Deus para reconhecer o seu sacrifício, Abraão continuou esperando, com as suas expectativas aumentando com a demora. Quando as aves desciam sobre os cadáveres para comê-los, como coisas comuns e negligenciadas, Abraão as enxotava. Versículo 11, crendo que a visão, no final, falaria e não mentiria. Observe que um olho muito vigilante deve ser mantido sobre os nossos sacrifícios espirituais, para não permitir que algo os ataque e os deixe inadequados à aceitação de Deus. Quando pensamentos vãos, como estas aves de rapina, descem sobre os nossos sacrifícios, nós devemos enxotá-los e não permitir que se alojem dentro de nós, mas comparecer diante de Deus sem distrações.